Imagina ser condenado à pior eternidade possível, não por ser um serial killer frio, um líder de seita ou um monstro absoluto, mas por tomar uma única, minúscula e egoísta decisão administrativa no escritório. A punição aqui supera o crime de uma maneira tão absurda que faz dessa obra um dos filmes mais cruéis e implacáveis do cinema de terror. E assim, a maioria das pessoas lembram de Arraste-me para o Inferno como uma comédia sombria e nojenta, mas o que quase ninguém sabe é que o roteiro original guardava um segredo. A protagonista que a gente viu sofrendo lá por 90 minutos sequer era o alvo original das chamas do submundo, não era pra ser ela. E esse filme, querendo ou não, gente, me marcou porque eu assisti pela primeira vez com a minha irmã. A gente achou super, assim, nada a ver, a gente achou que ia assistir um filme de terror super macabro, super esquisito, e na verdade trouxe um terror pastelão, que é algo que na época eu não entendia muito porque eu era mais nova. Por que eu falo eu não entendia muito? Porque pra mim a proposta era terror e ponto final. Se não fosse terror, era ruim. Mas na verdade não era bem isso que o filme queria entregar pra gente. E aí pessoal, eu sou a Tayla Moitinho e hoje a gente vai ver a verdadeira insanidade e as versões esquecidas por trás desse clássico macabro. Mas antes de eu começar, eu queria falar uma coisa aqui com vocês. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, porque, querendo ou não, além de ajudar aqui o canal mesmo, vocês vão estar me incentivando a sempre trazer coisa nova, a sempre estar trabalhando aqui, porque eu não tenho um esforço por trás disso. Como eu trabalho sozinha e tal, é uma correria que só, é roteiro, é gravação, é edição, mas eu não tô reclamando, eu tô falando da questão de dar um incentivo, sabe, galera? Além de ajudar aqui o canal, eu também venho trazendo coisa pra vocês e é uma troca, uma parceria aqui entre os inscritos e eu também. Mas enfim, era esse recado que eu queria dar pra vocês e bora lá pro vídeo. Quando esse filme chegou nos cinemas em 2009, ele se tornou um sucesso surpresa, arrecadando cerca de 91 milhões de dólares no mundo todo, com um orçamento modesto de 30 milhões. E isso aconteceu em um momento muito específico de Hollywood, porque o diretor Sam Raimi era visto pelo grande público como o cara de terno e gravata que comandava as superproduções bilionárias do Homem-Aranha. Muita gente tinha esquecido que a verdadeira alma do Raimi nasceu do terror de baixo orçamento. Ele é a mente caótica por trás da trilogia Evil Dead, famosa por misturar terror e humor com uma forma completamente desequilibrada, o terror pastelão, como eu disse anteriormente. Nessa volta às origens, a gente acompanha a Christine Brown, uma bancária que quer impressionar o chefe para conseguir uma promoção. Para provar que ela pode ser durona, ela nega uma extensão de empréstimo para a senhora chamada Ganush, acho que é assim o nome da senhora. A resposta da senhora? Uma maldição através do botão do casaco da Christine, invocando uma entidade antiga e implacável conhecida como Lamia. A inspiração do Raimi veio de um clássico britânico de 1957 chamado A Noite do Demônio, baseado no conto Casting Runes, do M.R. James. Nesse conto original, uma maldição através de um pergaminho marca a vítima para ser caçada e morta em um número fixo de dias. Mas aqui entra uma questão, um mistério moral que divide os fãs até hoje. Diferente do filme de 1957, onde os mocinhos sobrevivem, a Christine tem um destino absolutamente horrível, gente. O Sam Raimi descreveu o filme como conto de fadas moral. E assim, gente, será que negar o empréstimo justifica ser torturada por dias e depois ser engolida viva pelo inferno? Aí fica a dúvida. O castigo parece ser uma piada de extremo mau gosto e a resposta para essa desproporção aqui bizarra que a gente tem está escondida nos rascunhos originais do roteiro. Para entender a crueldade do filme, a gente precisa olhar para os bastidores. Esse roteiro não foi uma ideia feita às pressas. O Sam Raimi e o seu irmão, o Ivan, que curiosamente é médico e já tinha colaborado no roteiro de Darkman em 1990, escreveram essa história logo após finalizarem Uma Noite Alucinante 3, o Army of Darkness.
Então, eles engavetaram todo esse projeto. O roteiro ficou acumulando poeira por quase 20 anos enquanto o Raimi ia fazer outras coisas. Quando ele finalmente decidiu tirar o projeto da gaveta, pois é, o Raimi quase passou a cadeira para o diretor Edgar Wright, o diretor de Shaun of the Dead. Esse diretor tem uma mão de ouro para misturar comédia e terror, mas ele estava preso filmando Chumbo Grosso com o Simon Pegg. Além da agenda lotada, Wright recusou de forma genial, essencialmente dizendo que esse filme esquisito era do Sam Raimi e ele que tinha que dirigir. E as mudanças não param na direção. A Christine Brown, que a gente conhece, quase teve outro rosto. A atriz Elliot Page foi originalmente escalada para o papel, mas ela acabou abandonando o barco para estrelar o filme Garota Fantástica, dirigido por Drew Barrymore. E isso abriu o caminho para Alison Llama. E, meus amigos, a produção fez essa mulher sofrer na vida real quase tanto quanto a personagem. Para garantir que a questão física ali do filme fosse autêntica, ela dispensou os dublês na maior parte do tempo e fez as suas próprias cenas de ação. A atriz contou que o nível de exaustão e intensidade era tão alta que ela precisava virar doses de tequila à noite para conseguir dormir e relaxar os músculos. E para ela entrar na mente de alguém sendo encurralado pelo puro terror, ela se isolava no escuro reassistindo clássicos como Iluminado. Não sei, eu não daria certo com isso não. Estranho. Bem estranho. A nojeira do filme também é lendária e dolorosamente prática, tá? Sabe aquela cena agoniante da senhora vomitando insetos dentro da boca da Christine? A equipe de efeitos do icônico Greg Nicotero usou uma cabeça de fantoche equipada com um desentupidor e um tubo na parte de trás. Quando acionado, o mecanismo atirava macarrão e eles também usaram o CGI como uma pequena misericórdia direto no rosto da atriz. A cereja do bolo do sofrimento também foi a icônica e miserável cena da cova no cemitério. Foi a última coisa que eles filmaram e eles precisavam de muita chuva e muita lama. Mas as primeiras misturas testadas deram urticária severa na Alison. A solução da equipe, eles compraram centenas de litros de lama de um spa desintoxicante direto lá da Califórnia. Ou seja, enquanto ela estava congelando, ensopada por 2 semanas debaixo de chuva artificial em uma cova com cadáver, a pele dela estava recebendo um tratamento de beleza caríssimo. Agora a gente chega na parte central do vídeo, a parte que justifica a análise que eu tô fazendo. Por que o filme tem um tom tão sádico em relação à protagonista? A verdade é que no rascunho original, o peso da maldição recaía sobre o colega de trabalho da Christine, o Stu. Nessa versão, o Stu era um cara desesperado, ele aceitava um trabalho sujo arranjado pela sogra da Christine, que odiava a nora, e a ideia era simular um assalto onde a Christine levaria um tiro, deixando o noivo Clay ileso. Só que o plano vai por água abaixo, dá tudo errado. O Clay tenta lutar contra o assassino e morre acidentalmente. A Christine, tentando acalmar o assaltante, oferece a ele o que ela acha ser uma moeda rara, mas acaba entregando sem querer o botão amaldiçoado do casaco. O resultado, o botão fica com o agressor, o Stu, o verdadeiro cara que fez toda a questão da tragédia, e ele é arrastado para o inferno enquanto os créditos finais sobem. Era um final brutal, mas com um alvo que realmente merecia o fogo eterno. Transferir toda essa condenação inteiramente para as costas da Christine foi uma decisão calculada pelo Raimi para transformar a obra em um pesadelo implacável e inevitável. E é por isso que a recepção do filme foi tão esquisita. Os críticos amaram, dando 92% de aprovação e aplaudindo o retorno do Raimi para o terror prático e visceral. Mas a audiência, bom, eles ficaram divididos ali, com 62%. Muitos espectadores não entenderam a piada sádica e acharam as atuações exageradas e um CGI duvidoso. A própria Alison achava que estava gravando um terror sério e dramático, e ela só entendeu que era uma comédia, um terror pastelão, quando ela sentou no cinema para assistir e ouviu a galera lá gargalhando do sofrimento dela. E o público do cinema teve uma sorte entre aspas, porque a versão que chegou às telas com a classificação menor foi fortemente censurada. A versão sem o corte revela o quão insano o Raimi queria ser. Lembra do sangramento nasal no banco? Originalmente, a ideia era que o sangue espirrasse a quase 6 metros de distância pelo escritório. Mas o próprio Raimi achou exagerado demais e pediu para tirarem e reduzir a cerca de 3 metros. Mas na versão sem cortes, o sangue jorra simultaneamente pela boca e pelo nariz da Christine.
E essa mesma versão estendida também mostra explicitamente o sacrifício do pobre gatinho, com detalhes vermelhos vívidos e cérebros expostos para tudo quanto é lá. Arrasta-me para o inferno é assim, gente. Ele habita um canto bem bizarro da cultura pop. Não é apenas um filme sobre uma senhora assustadora cobrando uma dívida. É o DNA maluco do Sam Raimi, em sua forma mais pura ali, zombando das convenções de que o herói sempre precisa se salvar. Ele pegou uma lenda sobre uma entidade meio serpente, a Lâmia, ignorou toda a mitologia profunda e transformou tudo em um espetáculo onde o diretor, assim como o demônio do filme, brinca com a sua presa antes de destruí-la completamente. É o mesmo cara que fez a cabeça do Alce rir lá em Evil Dead 2. Então, se você pensar nisso, você entende o que ele quis trazer. Agora me conta aqui nos comentários, você já assistiu esse filme? Gosta dele? Qual é a cena que você mais curtiram desse filme? Me conta aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos que eu for lançando aqui. E não sai daí porque tem mais conteúdo insano esperando por você. É só clicar no vídeo, vai estar aparecendo aí na tela agora. Bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.